E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas vamos lá. Primeirão, vamos continuar nosso trabalho, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer, lembra? Isso, Agenda Edu, olha lá. Apareceu lá no seu cantinho superior direito, olha lá. Clicou, beleza. Começa, compartilha, confirma a leitura e vamos para a aula. Então, olha lá, frente 1, módulo 39. Lembrando que o módulo 38 eu vou reencaminhar, a gravação não ficou muito boa lá pelo Loom. Então, por isso que agora eu estou fazendo por outro caminho. Tá legal? Então, vamos nessa. Olha lá que interessante, ó. A flor das angiospermas. Então, nós vamos falar agora da parte mais importante das angiospermas, que é a produção da flor. E de onde vem a flor, Jorge? A flor vem, na verdade, de folhas modificadas. Então, são folhas especiais, folhas modificadas que vão fazer com que a planta agora inicie o processo de reprodução. Então, a flor, lembra quando eu falei para vocês, duradouro ou não duradouro, transitório? A flor nas angiospermas, ela é transitória. Por quê? Porque qualquer angiosperma, nós estamos olhando, estamos vendo quem? O esporófito. O gametófito, que está dentro da flor, ele só vai aparecer na época da reprodução. Então, lembrem, flor, reprodução, ok? Legal? E a flor está totalmente relacionada com o fruto, a semente. E dentro da semente, o embrião. Então, as angiospermas, elas são embriófitas. Beleza? Legal? Então, olha lá que interessante, ó. Vamos começar aqui, ó, a discutir um pouquinho sobre as flores, ó. Coloquei aí 5 espécies diferentes para vocês poderem perceber a importância das pétalas, essas estruturas que as flores desenvolvem para a intimidade, principalmente com os agentes polinizadores, com quem vai polinizá-las. Tá bom? Legal? Então vamos lá? Vamos continuar no nosso trabalho? Maneira de amar. Olha lá. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra, na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma. E mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido. Não, respondeu, estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É minha maneira de amar, ele sabia disso, e gostava. Maneira de amar de Carlos Drummond de Andrade. Prontinho. Então, olha que interessante o que nós mostramos aí, que os poemas são muito importantes, né? Está aí a professora Eliette que não me deixa mentir. Então, nesse de Carlos Drummond de Andrade,
Então, você tem aí, né, as mais diferentes formas de amar. Então, aí conta um pouquinho sobre as flores, sobre o jardineiro. Tá legal? Legal? Então, vamos lá. A flor de uma angiosperma. Olha lá que interessante, ó. Então, o que é a flor? Está indo ali naquela coluninha ali do seu lado esquerdo aí da tua tela. Tem aí na coluninha o que é uma flor, né? Mas nós vamos agora trabalhar a estrutura da flor. Então, essa parte de leitura ela é importante? Sim. Porém, o mais importante vem agora nessa conversa que nós vamos ter sobre a flor. Olha aí. Então, a flor, né, ela apresenta os verticílios florais, que são estruturas, vamos lembrar, todas essas estruturas de uma flor são, na verdade, folhas adaptadas. Ok? Então, olha lá, ó, tem folhas adaptadas, que são as pétalas, que na maioria das vezes são coloridas para atrair o quê? Olha aqui, ó, embaixo em vermelho, aqui, ó, os agentes polinizadores. Legal. Temos também, ó, olha lá, as sépalas. As sépalas ficam logo abaixo das pétalas e elas servem, na verdade, de proteção ainda quando não se abriu o botão floral. Então, é aquela parte esverdeada, na maioria das vezes, quando a flor ainda está em botão, ela ainda está fechada, né? Temos ainda os aparelhos reprodutores, que logo, logo nós vamos discutir. Então, olha aí, a antera, né, é uma estrutura que ela vai produzir grãos de pólen. Então, olha lá que interessante, ó. Temos o ovário, que é a estrutura feminina da planta. A antera é a estrutura masculina, né? Temos ainda o óvulo, e dentro do óvulo haverão células especiais relacionadas com a reprodução, ok? Beleza? Temos aí o filete, né? Que vai conectar a antera, ok? Depois nós vamos ver isso, que ainda tem mais uma estrutura ainda que não é visível aí, mas depois ela será visível na aula de androceu, aparelho reprodutor masculino. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Aí você tem o estilete, que é a estrutura do aparelho reprodutor feminino, e o estigma, onde o grão de pólen vai colar, ok? Vai se fixar. E quando ele fixar-se nessa posição, ele vai gerar o tubo polínico. Lá na aula de androceu, nós vamos ver isso com maior tranquilidade. Beleza? E aí você tem o receptáculo floral, e abaixo do receptáculo floral, o pedúnculo floral. Então, uma flor ela é constituída de várias partes, ok? Essas partes estão relacionadas com a reprodução da planta, ok? Beleza. Olha lá, agora nós vamos conhecer um pouco mais quantas pétalas tem aí? Ah, eu estou vendo 3, Jorge. Então, o conjunto de pétalas tem um nome. Um conjunto de sépalas tem um nome, e nós vamos agora começar a conhecer essas nomenclaturas, ok? Então, olha lá. Então, observe, ó. Tudo isso vocês viram na imagem anterior, né? Mas olha lá que interessante, ó. Agora, ó, estigma. Então, ou seja, aparelho reprodutor feminino. Estigma mais estilete mais o ovário dão origem ao carpelo, ou também conhecido como pistilo, ou ainda o gineceu. Então, o aparelho reprodutor feminino tem 3 nomes, todos são sinônimos. Olha lá, carpelo, pistilo e gineceu, ok? Olha lá, a antera e o filete, e o conectivo, que ainda não está mostrando, mas no androceu nós vamos ver isso, também recebe um nome, ó, ou é o estame, também conhecido como androceu, ok? E, Jorge, tem mais ainda? Tem, olha lá, continuamos com o receptáculo floral, pedúnculo floral, e aí um conjunto de pétalas, essas 3 aí, um exemplo, formam uma corola, né?
Ô, Jorge, e o conjunto de sépalas? Forma um cálice. Então, ó, vocês entenderam? Aparelho reprodutor masculino, carpelo, né? Feminino, carpelo, pistilo ou gineceu. Masculino, estame ou androceu. O que é uma corola? É um conjunto de pétalas, na maioria das vezes coloridas, para atrair os polinizadores. Muito bom. O que é cálice? O cálice é um conjunto de sépalas. Beleza? Legal, que bom. Olha lá. E, juntando cálice com corola, você tem uma estrutura da planta chamada perianto, né? O interessante do perianto, né, é que pétala e sépalas, nas mesmas cores e na mesma forma, né, recebem o nome de perigônio. Tá legal? Tá joia? Beleza. E verticilos florais, né, servem para proteção, cálice e corola, ok? A reprodução, androceu e gineceu. Então, você tem dois tipos de verticilos florais. O primeiro deles é para reprodução e o segundo é para a proteção. Por quê? Quando as pétalas estão fechadas, o que está dentro das pétalas? O aparelho reprodutor. Ó. Olha aqui, ó. Pétalas fechadas e as sépalas fechando as pétalas. Quando a flor se abre, o aparelho reprodutor fica à mostra. Está aí, ó, prontinho. Legal. Agora, olha que interessante o que nós vamos colocar aqui, né? Nós vamos colocar o seguinte, ó. Então, eu vou colocar para vocês 3 tipos de flores, ok? Vamos ver as diferenças entre elas. Primeira flor tem o aparelho reprodutor feminino e o masculino. A segunda só tem os masculinos. E a terceira só tem os femininos. Vamos dar nome a essas flores? Olha lá. Então, você tem na primeira androceu e gineceu, na segunda somente o androceu e na terceira somente o gineceu. Tá certo? Vou ficar aqui, ó, para não atrapalhar ninguém. Ótimo. Agora, ó, continuando. Flores que têm androceu e gineceu são chamadas de monóclinas ou bissexuadas, ou seja, apresentam os dois aparelhos reprodutores da mesma flor. Beleza. Na segunda, que só tem o androceu, ela é uma flor díclina. O que é isso? Ela é unissexuada, só tem um tipo de aparelho. Nesse caso aí, ela é uma díclina unissexuada masculina. Então, Jorge, aquela que só tem o gineceu também é díclina? Também é díclina, só que ela é unissexuada feminina. Então, olha lá que interessante, ó. Prontinho. Esse slide aí já matou metade dos exercícios que vocês vão fazer depois, ok? Legal, tá joia. E as árvores que dão origem a essas flores? Olha lá que interessante a primeira árvore, ó. Uma flor monóclina, ou seja, ela tem os dois aparelhos da mesma flor. Aparelho masculino e feminino na mesma flor. Olha lá que interessante. Essa planta é chamada de monóica. Por quê? Porque ela apresenta os dois sexos na mesma planta, na mesma árvore, ok? Olha o segundo exemplo. O segundo exemplo tem uma flor que é só masculina e uma flor que é só feminina, mas elas estão na mesma árvore. Então, agora eu tenho, as flores são díclinas. Ó, olha agora, na primeira, as flores são monóclinas. Agora, as flores são o quê? São díclinas. Por quê? Porque uma delas só tem o aparelho reprodutor masculino e outra só tem o feminino. Elas são unissexuadas. Mas a planta que produziu, né, ela produz os dois. Então, essa planta também é monóica. Por quê? Porque ela produz duas flores de sexos diferentes na mesma árvore. Ok? Agora, olha o terceiro caso.
Agora você só tem flor masculina. Ah, Jorge, então eu já entendi. A flor aí é díclina. Vamos ver se é verdade? Beleza. Mas e a planta? A planta agora, olha lá que interessante, ó, ela é dioica. Por quê? Porque ela só produz flor masculina. Ô Jorge, então existe também a planta que só produz flor feminina? Sim. Olha lá, ó. É esse quarto caso aqui para vocês. Deixa eu ir aqui para cima para não atrapalhar. Ó, eu vou ficar bem aqui no meio. Pronto. Não tem nenhum lugar que eu não atrapalhe, né? Vou ficar aqui, pronto. Então, olha lá que interessante, ó. Flores díclinas, por quê? Só tem feminina. Mas olha que interessante, ó. A planta, de novo, é dioica, porque só produz o quê? Flor feminina. Prontinho. Legal? Fica tranquilo que nós vamos ver isso com maior ênfase nos exercícios. Tá legal? Beleza, legal. Então, olha lá. Aqui eu estou dando um detalhe, porque tem um exercício que fala sobre o milho. E o grão de milho, ele é um fruto. Que tipo de fruto que ele é? Vocês ainda não tiveram aula de frutos, mas eu já vou dar uma dica. Ele é um fruto indeiscente, porque ele não se abre quando está maduro, ele continua em forma de grão. Então, olha lá, ó. Prontinho. O arroz também, o trigo também, o milho. Tá legal? Tá joia? Então, ó, o milho, quando nós vemos o grão é o fruto. É um fruto seco. Dentro dele tem o quê? A semente. E dentro da semente tem o quê? O embrião. Muito bom, legal, tá joia. Então, agora nós vamos partir para a parte mais gostosa, que são os exercícios. Ó, atividade, vamos resolver, vamos fazer as atividades do Jorge sobre as flores. Beleza, legal. E agora eu quero discutir um pouco com vocês. Esse é o momento mais importante. Não que o outro não seja, mas esse é muito importante. Por quê? É no exercício, olha lá, que nós vamos dar os detalhes. Olha que interessante, ó. Vamos lá. As primeiras plantas com flores surgiram há 118 milhões de anos. Olha, eu não era nascido ainda. Nem vocês, né? E aí ele coloca uma flor, né? E ele diz o seguinte, ele tem as estruturas. E para responder isso, o que o Jorge fez? O Jorge colocou aqui para vocês, ó. Eu coloquei aqui para vocês uma florzinha de angiosperma com todas as partes dela. Pronto. Então vocês vão olhar, não está igualzinho, mas ela é parecida, e vocês vão responder o que se pede. Beleza? Ó, letra A, o que são as estruturas A, B, C e D. Letra B, qual é o sexo da flor representada? Ela tem os dois, ela é hermafrodita, ela é monóclina, ela é díclina. Vocês é que vão resolver. Volta um pouquinho lá no slide e tenta ver. Legal. Letra C. A partir da modificação de qual órgão? Olha, eu comecei explicando para vocês, falando para vocês que as flores surgem a partir de uma estrutura da planta modificada, especializada somente para a reprodução. Então, ela vai dar origem à flor. Quando ocorrer, na verdade, a fecundação, aí vai ter o fruto, a semente e dentro da semente o embrião. Legal? Joia? Gente, não tem como falar. Ah, Jorge, essa aula não é legal. Não, essa aula é maravilhosa. Beleza? Legal? Então vamos lá. Olha lá que interessante, ó. E ainda coloquei para vocês, para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade, ó, coloquei para vocês, ó, as flores. Então, monóclina e díclinas. Tá legal? Essa daqui, com certeza, ela não é díclina. Por quê? Porque ela tem os dois aparelhos na mesma flor. Legal. Segundo exercício, ó. Quando uma flor é chamada hermafrodita, monóclina, ou seja, tem os dois aparelhos na mesma flor, né? Tanto masculino quanto feminino, né? Quando possui pelo menos o quê? Qual é o outro nome que recebe o androceu? Qual é o outro nome que recebe o gineceu? Tá? Então, ó, vamos lá, coloquei aí a flor para vocês lembrarem. Terceiro exercício. Olha lá,
reprodução sexual das angiospermas, né, com verticilos florais. Lembrando que verticilos florais nós temos dois tipos, o de proteção, cálice e corola, e os de reprodução, androceu e gineceu. Pronto, ó, não precisa, né, ficar se matando muito, não. Por quê? Porque a resposta já está praticamente na ponta da língua. Beleza? Legal? Tá joia. Quarto exercício. Olha lá o do milho que eu falei para vocês. Ó, o milho. Ô, Jorge, o que quer dizer ziamês? Ziamês quer dizer o nome científico do milho. Ok? Beleza. Uma nova lavoura se forma a partir de plantio de sementes. Discordavam sobre o milho, né, se o milho produz flores e frutos. E aí, ó, olha aí, ó, olha o que eu coloquei, ó. Sobre o milho é correto afirmar que gimnosperma ele não é pinheiro, ok? Então, ó, já eliminei duas, beleza? E aí eu coloquei para vocês o que é o milho aí do ladinho, olha lá que interessante, ó. Então, deem uma olhada nas estruturas, tem inflorescência masculina, inflorescência feminina na mesma planta, tem a semente. Lembre que o grão, né? O grão ele é o fruto, e dentro do fruto tem a semente, e dentro da semente tem o embrião. O grão do milho ele é um grão idenscente. O que é isso? Ele não se abre igual o feijão. O feijão se abre. O milho não abre. Legal? Tá joia? Então vamos lá. E aí eu coloquei aí para vocês aquela imagem que vocês viram comigo, né? Terminando essa parte da teoria. Legal? Tá joia? Pessoal, ó, façam com carinho, tá? Beleza? Olha o outro exercício. Aí eu pergunto, essa flor possui quais aparelhos reprodutores? O número 1 é o feminino ou masculino? O número 3 são as pétalas ou são pétalas? Ou pétalas ou sépalas? Então, olha lá, você é que vai responder. Tá joia? O número 4, o que são? Pétalas ou sépalas? Legal. Lembrando que as pétalas, na maioria das vezes, são o quê? Coloridas, que servem de atração para os agentes polinizadores. Esse daí vai ficar um exercício para vocês de desafio. Isso, desafio. Beleza? Olha lá que interessante. Mas eu pergunto para vocês, ó, dá uma lida antes. Tá legal? Observem lá as diferenças das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Tenta pegar naquele vídeo que eu passei, porque eu vou passar um novo, né? Tá legal? Beleza? Ótimo. Pausa para o exercício. Vão fazer os exercícios e quando acabar, me chama de novo. Beleza, que bom que você me chamou. Olha lá, ó. Prontinho. Resolução. Vê se você conseguiu resolver. Lembre, lá tem meu QR Code no começo dos exercícios. Não conseguiu. Jorge, fiz, mas eu não consegui entender completamente. Manda um e-mail no jorge@colégiodacomunidade.com.br. Eu estou te esperando com todo prazer e toda a satisfação. Tá legal? Beleza? Gente, nós não podemos ir para o segundo ano com dúvidas do primeiro. Vocês têm que tirar essas dúvidas conosco. Nós, professores, estamos aqui para isso. Beleza? Segundo exercício. Corrige no teu gabarito aí, vê se você acertou. Não adianta você copiar isso que está aqui. Aí eu espero o Jorge corrigir o exercício, vou lá e coloco. Não, o exercício está lá para você poder discutir. Beleza? Legal? Terceiro exercício. Olha lá que interessante, ó. Olha o quarto exercício. E o quinto? Veja se está batendo os seus gabaritos, ok? Beleza? Legal, olha lá. O sexto era um desafio, ó. Resposta, letra E. É uma monocotiledônea, certo? A letra A, ó, olha lá que interessante, ó. A letra A, ela vai envolver a flor. Então, são sépalas. A letra B está por dentro e vai abrir depois da letra A. Então, primeiro abre a A, depois abre a B. Então, a B é pétala.
Beleza, legal, tá joia? E aí, meu muito obrigado, né? Agradeço de coração e espero que vocês tenham aprendido a aula sobre, né, as flores das angiospermas. Beleza? Legal? Então, muito obrigado.